omissivos, um dos temas mais importantes do direito penal e um assunto super cobrado na sua prova da OAB. Vamos resolver nesse vídeo rápido, direto e objetivo, um dos assuntos mais complexos do direito penal, a separação, a classificação que deve ser atribuída aos crimes omissivos para sua prova da OAB. De forma rápida, direta e objetiva, nesse vídeo, agora você vai aprender a resolver questões sobre omissão para sua prova. Mas antes de a gente começar, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, ativa aquele sininho para que você seja notificado de vídeos rápidos, diretos e objetivos como esse de direito penal e, claro, sigam as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para falarmos de um assunto muito importante para sua prova da OAB e para qualquer concurso público na área do direito penal, a famosa omissão, os conhecidos crimes omissivos. Na verdade, quando a gente pensa em omissão, muita gente pensa que esse é um assunto assustador. Não, não é assustador. Não é complicado. Todo mundo fica pensando que vai errar a questão de prova sobre isso, mas o importante é entender alguns macetes. Nós temos duas grandes categorias de crimes omissivos. De um lado, nós vamos ter os chamados crimes omissivos próprios e do outro, os omissivos impróprios. Então, são duas espécies de omissão, anote aí. Primeiro, os crimes omissivos próprios, que também podem ser chamados de omissivos puros, e os chamados crimes omissivos impróprios ou impuros, que ganham um nome muito conhecido de crimes comissivos por omissão. Bom, vamos entender como é que funciona isso. A omissão própria ou pura nada mais é do que o crime omissivo previsto em texto de lei. Ou seja, você vai abrir o seu Código Penal e vai encontrar alguns artigos de lei onde você vai ter a omissão prevista, ou seja, conduta omissiva, o não fazer algo punível. E aí, o exemplo clássico, tradicional e que aparece nas provas é a famosa omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. Vejam que o verbo é deixar de prestar assistência. E aí você tem a pessoa inválida ou ferida, criança abandonada ou extraviada, pessoa em grave iminente perigo, ou, em situações específicas onde haja risco pessoal, deixar de comunicar à autoridade competente para fazê-lo. Aqui nós temos uma clássica omissão pura, o crime omissivo próprio, que nada mais é do que aquela situação onde você tem alguém em perigo e qualquer pessoa deixa de prestar assistência. Como, por exemplo, num afogamento na praia, onde as pessoas ficam lá olhando alguém se afogar e não fazem nada. Esses indivíduos, que não têm obrigação específica nenhuma, que não têm característica específica nenhuma, apenas são pessoas que estão diante de uma situação de perigo e se omitem. Então, a gente pode organizar a omissão própria ou pura com algumas características. A gente tem que entender que trata-se de um crime onde a lei prevê a omissão, como a gente acabou de ver, onde há um dever geral para todo mundo de atuação, porque é crime se omitir, e, obviamente, aqui não há resultados atribuídos. Sim, no crime omissivo próprio ou puro, você responde apenas por ter se omitido. Legal, você falar, pô, Cristiano, mas isso está um tanto ou quanto enrolado? Não, não está enrolado. Vamos entender e botar em ordem esses requisitos que vai ficar muito mais simples. Então, anota aí. Crimes omissivos próprios ou puros, e o exemplo é a omissão de socorro do artigo 135, tem três características. Primeiro, a lei prevê a omissão. Segundo, há um dever geral de atuação para qualquer pessoa diante dessa situação específica prevista em lei. E três, não há resultados imputáveis a alguém. Não dá para se atribuir morte, lesão, resultado produto de omissão, porque, a princípio, omissões não causam nada. Legal, mas agora que você entendeu o crime omissivo próprio ou puro, a gente vem para o ponto mais interessante. E não pense que entender a omissão imprópria ou impura é uma missão impossível. Não, de jeito nenhum. Basta a gente entender a lógica. Os chamados crimes omissivos impróprios ou impuros, eles têm uma cara. Não existe previsão em texto de lei dessa categoria. Na verdade, é uma forma de se atribuir a determinadas pessoas, que a gente vai chamar de garantidores, resultados concretos previstos no texto de lei através de ação. Como, por exemplo, o homicídio, a lesão corporal, um dano, qualquer crime que tenha ação e resultado
poderá ser atribuído apenas a determinadas pessoas que têm essa obrigação de atuar e impedir resultados. Então, você vai atribuir o homicídio, a lesão corporal, o dano àquele indivíduo chamado garantidor que deixou o resultado acontecer. É só isso. E aí, quando a gente fala de garantidor, a gente tem que procurar quem são essas pessoas no artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Ali estarão listados os garantidores que têm obrigação de enfrentar perigo e evitar resultados lesivos, que na lei estão previstos através de ação, como a morte, a lesão, o dano. E os garantidores estão aqui listados. Muito bem, nessa lista a gente viu quem tem por lei o dever, a obrigação de enfrentar o perigo, porque tem o dever de proteção, cuidado e vigilância. É a letra A do nosso 13, parágrafo 2º. E aí, você já conseguiu parar para pensar quem são essas pessoas que, por lei, têm dever de enfrentar perigo, dever de evitar resultados? Muito bem, podemos pensar na relação familiar, ascendente, descendente, cônjuge e irmãos mutuamente? Então podemos pensar assim numa família entre si? Essa aqui? Não precisa ser essa aqui, mas pai, filho, pai, marido, mulher, irmãos entre si, quando todos ali têm um vínculo familiar direto e, portanto, obrigação de enfrentar perigo e evitar resultados mutuamente. Legal! Você já entendeu o problema da família, que é previsto ali na linha A, quem por lei tem o dever de proteção, cuidado e vigilância. Mas também estão na linha A os tais funcionários públicos, que têm essa obrigação devido à sua função. No exercício da função, então, o médico, funcionário público, tem a obrigação de enfrentar perigo, de evitar resultados. Mais um, claro, que todo mundo tem na cabeça. O policial, esse tem o dever de enfrentar perigo e evitar resultado. Podemos pensar também, e obviamente até pela função que exerce, o bombeiro, que também tem dever de enfrentar perigo durante o exercício da sua função, enfrentar perigo e evitar resultados. Esses, se omitirem, vão responder pelo resultado, ou seja, pela lesão, pelo homicídio, pelo dano, pelo crime que está na lei previsto por ação, mas que eles deixaram esse resultado acontecer. Mas não só esses por lei. Temos ainda a relação privada, onde você contrata alguém. Por exemplo, o professor da escola, que tem um dever ali de cuidado por contrato. Podemos pensar também na relação da babá, que cuida do seu filho, contratada, e qualquer relação que você tenha ali de acordo onde alguém se coloque na função de garantia. Por fim, claro, aquele que criar o risco de ocorrência de resultado. Se você coloca alguém em risco, você tem que evitar o resultado produto disso. E isso é a omissão imprópria. Vejam que você não pode mais se enrolar e cair em pegadinhas, olha ele aqui, porque esse assunto é muito direto e objetivo. Mas para a gente organizar tudo, vamos colocar as características do crime omissivo impróprio, assim como nós falamos da omissão própria. Anota aí. Crimes omissivos impróprios ou impuros, chamados também de comissivos por omissão. Vejam, a lei prevê uma ação, então matar, lesionar, ofender, o homicídio, a lesão corporal, o estupro, o dano, qualquer crime de ação. 2. Um dever específico de enfrentar perigo e evitar resultados, que a gente chama de dever de garantia, o dever de garantidor, lá do 13, parágrafo 2º do Código Penal. E 3. Responder por resultados, ou seja, o sujeito que se omite sendo garantidor responde pelos resultados produto da sua omissão. Tranquilidade! Crimes omissivos sem maiores dificuldades, você agora já pode comemorar, porque você vai acertar essa questão na sua prova da OAB. Valeu!